já tentou aprender um idioma, mas sentiu que esqueceu tudo depois de alguns dias? Ou talvez tenha passado horas estudando gramática, mas travou na hora de falar? Se isso acontece com você, eu vou te dizer que você não está sozinho. E eu estou testando um método que para mim vem funcionando. ChatGPT, vamos praticar agora. Primeira frase. Wo finde ich das Brot? Wo finde ich das Brot? Ótimo! Sua pronúncia está boa. E o melhor, ele só tem 4 coisas que você precisa: papel, caneta, o ChatGPT e o Trello. Se você quer aprender um idioma de uma forma diferente, veja o vídeo até o final. Aqui é o Marcos Costa Curta e nesse canal a gente fala de tecnologia, inovação e livros. O problema do aprendizado de idiomas. Conversando com algumas pessoas, percebi que a maioria enfrenta os mesmos desafios ao aprender um novo idioma. Separei aqui os 3 principais motivos. Falta de revisão. Se não revisam, o que aprende esquece rápido. Teoria em excesso. Prática de menos. Estudam muito gramática, mas falam pouco. Pouca exposição ao idioma. Não tem uma forte demanda diária de uso. Muitas vezes você somente utiliza em viagens internacionais ou, se tiver a sorte, quando recebe uma visita vinda do exterior. São as maneiras que você tem para praticar. Foi aí que eu comecei a pesquisar e encontrei um método chamado conceito de repetição espaçada. Esse método impede que você esqueça o que aprendeu. Ele se baseia nos estudos do psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus, que demonstrou que 75% do que aprendemos é esquecido em até 6 dias, se não revisado, conforme a curva de esquecimento. Como podemos ver exemplificado nesse gráfico da Harvard Business Review. A repetição espaçada é uma técnica simples que consiste em revisões periódicas nos momentos certos, garantindo que a informação seja fixada na memória de longo prazo. Bem, ele tem suas vantagens e desvantagens, como todo método. As vantagens são memorização eficiente, evita o esquecimento rápido e fortalece o aprendizado. Aprendizado progressivo, reforça as conexões neurais sem sobrecarregar. E aplicação direta, mantém palavras ativas para o uso real. E quais são as desvantagens? Pode ser repetitivo, revisar pode parecer monótono, mas a disciplina é essencial. Exige comprometimento. Acumular revisões pode atrapalhar se não houver constância. Agora eu vou te mostrar como estruturo o meu estudo no Trello e como utilizo o ChatGPT na prática. E se você não conhece bem essas 2 ferramentas, eu recomendo assistir alguns dos meus vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo. Criando um sistema de estudo. Antes de começar, vale lembrar que esse sistema é mais eficaz para quem já teve contato com o idioma e deseja aprimorar suas habilidades. Para iniciantes, o processo pode precisar de adaptações. As ferramentas essenciais para esse método são papel e caneta para anotar as frases iniciais e reforçar a memorização, o Trello para organizar e acompanhar o processo, ou uma outra ferramenta de organização como o Notion. O ChatGPT para praticar a fala e revisar frases de maneira interativa. Montagem da lista. Peça ao ChatGPT uma lista de frases sobre um tema específico. O importante aqui é não utilizar muitas frases. Eu estou utilizando 10 frases por lista. Um exemplo: lista de situações no restaurante, listas de situações na academia, listas de situações no escritório. 2. Escreva cada frase à mão. O ato de escrever ajuda na fixação do conteúdo. Estudos de Pam Miller, da Universidade de Princeton, e de Daniel Oppenheimer, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, mostram que estudantes que anotam à mão aprendem mais do que aqueles que digitam. 3. Após repetir as frases algumas vezes e se sentir confortável, passe para a prática com o ChatGPT ativado, no modo de voz. Prática com o ChatGPT. Para começar a praticar com ele por voz, antes eu utilizo um prompt personalizado com a estrutura e minha rotina de estudos. Como é que funciona esse prompt? O ChatGPT me pergunta qual lista eu quero estudar. Depois que eu escolhi essa lista, ele me apresenta as frases e eu repito em voz alta. O chat corrige minha pronúncia e me dá 3 chances de acertar. Quando eu acerto, ele mostra a tradução para reforçar o aprendizado. Agora, para você que me segue, não se preocupe, eu vou deixar esse prompt personalizado para criar essas listas tanto no idioma alemão quanto no idioma inglês para te ajudar também. É só você escrever nos comentários desse vídeo "eu quero", que eu te envio o link. Vamos ver isso na prática, fazendo uma simulação. Bem, agora que a gente já baixou o arquivo,
Já fez as anotações aqui. Vamos praticar no ChatGPT. Vou pegar aqui, vou ativar ele no... Pegar a conversa que a gente estava colocando aqui. Que a gente já colocou aquele prompt. Agora eu vou ativar o modo de voz dele. ChatGPT, vamos praticar agora. Sim, estou te ouvindo. Vamos começar. Primeira frase. Wohin ist das Brot? Pode repetir. Wohin ist das Brot? Ótimo. Sua pronúncia está boa, mas vamos tentar de novo um pouco mais devagar. Wohin ist das Brot? Tente novamente. Wohin ist das Brot? Perfeito. Wohin ist das Brot significa onde eu encontro o pão. Vamos para a próxima frase. Gibt es Sonderangebote für diese Woche? Pode repetir? Gibt es Sonderangebote für diese Woche? Muito bom. Gibt es Sonderangebote für diese Woche? Significa, há promoções para essa semana? Agora, vamos para a próxima. Könnten Sie mir bitte helfen? Sua vez. Pessoal, agora que vocês viram aqui, dá pra gente ficar praticando com o ChatGPT e com aquele prompt que eu mencionei. Então ele faz, caso não esteja correto, ele repassa comigo e se estiver correto, ele faz a versão em português para você poder ir praticando. É bem legal, acho que dá pra gente aprender com ele, eu venho testando aqui, espero que vocês também consigam fazer a utilização dele. Espero que sim. É uma ótima forma de praticar e melhorar a fluência. Sempre que precisar, estarei aqui para ajudar. ChatGPT, aproveita e fala para o pessoal que está acompanhando aqui esse vídeo para dar um like nele e compartilhar, né? Pessoal, se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar um like e compartilhar. Isso ajuda muito o canal. Acompanhamento diário com o Trello. Após cada rodada de estudo, entra a disciplina de revisar no Trello. Estruturei um quadro com colunas para cada etapa da repetição espaçada. Dia 2, dia 3, dia 7, dia 15, dia 30 e concluído. Cada cartão representa um conjunto de frases que estudei com o ChatGPT. Como eu estudei ele hoje, ele entra para a revisão do dia 2. No dia seguinte, eu reviso novamente e movo ele para a próxima etapa. E vou fazendo isso sucessivamente. Esse método garante que eu nunca esqueça o que já aprendi. O Trello aqui funciona muito bem e com o tempo você pode colocar botões que automatizam as movimentações e preenche as datas. Aqui eu vou deixar umas dicas finais para te ajudar. Fale em voz alta, isso ajuda a treinar sua musculatura vocal. Estude com frases do dia a dia, escolha frases que você vai realmente usar. Use o Trello ou o Notion para se organizar. Manter um histórico do seu aprendizado é essencial. E não tenha medo de errar, o ChatGPT não julga você, então use-o sem medo. Esse método é simples, mas como tudo na vida, para atingir excelência, depende da sua persistência e muita prática diária. Agora me conta, você já tentou aprender um idioma com ChatGPT ou outra inteligência artificial? Deixe um comentário aqui dizendo qual língua você quer aprender e se gostaria de ver mais vídeos sobre esse tema. E não se esqueça, tecnologia e conhecimento andam juntos. E até mais!